Durante seu passeio semanal, um advogado chamado Utterson, conhecido por sua sensibilidade e confiabilidade, ouve seu amigo, Enfield, narrar um caso de assalto. Um homem sinistro chamado Hyde havia atacado e espancado uma garotinha, desaparecendo por uma porta em um beco. Pouco depois, ele reaparece e paga uma indenização aos pais, aterrorizados com um cheque assinado por um respeitável cavalheiro. Uma vez que tanto Utterson quanto Enfield desaprovam mexericos, eles concordam em deixar o assunto de lado. Entretanto, um dos melhores amigos e clientes de Utterson, o Dr. Jekyll, tinha feito um testamento transferindo todo o seu patrimônio para este mesmo Sr. Hyde. Em pouco tempo, Utterson começa a ter pesadelos, nos quais uma figura sem rosto vagueia por uma versão assustadora de Londres. O advogado visita Jekyll e um amigo comum de ambos, o Dr. Lyon, para tentar saber mais. Lyon diz que não tem mais visto Jekyll. Eles haviam tido uma séria discussão sobre os rumos das pesquisas de Jekyll, as quais Lyon havia classificado como bobagens não científicas. Intrigado, Utterson investiga um pouco mais o assunto. Ele descobre que Hyde frequentava um determinado edifício. Trata-se de um laboratório, colado aos fundos da casa de Jekyll. Ao encontrar Hyde, Utterson fica espantado ao notar que ele é extremamente feio, mas de uma forma estranha, como se estivesse deformado. Para surpresa de Utterson, Hyde oferece de boa vontade o seu endereço. Jekyll diz a Utterson para não se preocupar muito sobre o Sr. Hyde. Passa-se um ano. Certa noite, uma criada afirma que viu Hyde espancar brutalmente até a morte o idoso Sir Danvers, membro do parlamento e cliente de Utterson. A polícia entra em contato com Utterson, que suspeita que Hyde possa ser o assassino. Ele leva os policiais até o apartamento de Hyde, tendo uma sensação de irrealidade em meio ao clima deprimente. A manhã está escura e envolta em neblina. Quando eles chegam ao apartamento, o assassino tinha fugido e a polícia busca por provas inutilmente. Pouco depois, Utterson visita Jekyll novamente, o qual afirma ter acabado com qualquer relação com Hyde. Ele mostra a Utterson um bilhete supostamente escrito por Hyde para Jekyll, pedindo desculpas pelo transtorno que tinha causado a ele, dizendo: "Adeus." Nesta noite, entretanto, o assistente de Utterson comenta que a caligrafia de Hyde tem uma notável semelhança com a de Jekyll. Por alguns meses, Jekyll age de forma especialmente amigável e sociável, como se um peso tivesse sido retirado dos seus ombros. Mas, então Jekyll repentinamente começa a recusar visitantes e Lyon morre de alguma espécie de choque relacionado com Jekyll. Entretanto, antes de morrer, Lyon entrega uma carta a Utterson com instruções para não abri-la antes da morte de Jekyll. Enquanto isso, Utterson vai caminhar com Enfield e ambos veem Jekyll numa janela do seu laboratório. Os três homens começam a conversar, mas subitamente um olhar de horror aparece no rosto de Jekyll. Ele fecha a janela repentinamente e desaparece. Cerca de uma semana mais tarde, Paul, o mordomo de Jekyll, visita Utterson em estado de desespero. Ele diz que seu patrão tinha se trancado no porão nas últimas semanas, e agora a voz que sai de lá não se parece em nada com a de Jekyll. Utterson e Paul vão até a casa de Jekyll, passando por ruas desertas, sinistras e açoitadas. Ao chegarem, eles encontram os criados com medo, amontoados num dos cômodos. Depois de discutirem por algum tempo, os dois decidem arrombar a porta do laboratório. Lá dentro, eles encontram o corpo de Hyde, vestindo as roupas de Jekyll, e aparentemente morto por suicídio.
Eles também encontram uma carta de Jekyll para Utterson, prometendo explicar tudo. Utterson leva o documento para casa, onde ele começa lendo primeiramente a carta de Lion. Ela revela que o abatimento e a morte eventual de Lion foram causados pelo choque ao ver o Sr. Hyde tomar uma poção e se transformar no Dr. Jekyll. A segunda carta é um testamento de Jekyll. Ela explica como Jekyll, buscando separar seu lado bom dos seus impulsos mais sinistros, descobriria uma maneira de transformar-se periodicamente em um monstro deformado livre de consciência, o Sr. Hyde. No início, Jekyll continua. Ele tinha apreciado se transformar em Hyde e gozar a liberdade moral que a criatura possuía. Eventualmente, no entanto, ele descobrirá que estava se transformando involuntariamente em Hyde durante o sono, mesmo sem tomar a poção. Neste ponto, Jekyll havia decidido parar de se transformar em Hyde. Certa noite, entretanto, a necessidade de tomar a poção havia sido forte demais, e depois da transformação, ele havia imediatamente corrido para a rua e assassinado violentamente Sir Danvers Carroll. Horrorizado, Jekyll tentará com mais insistência impedir a transformação, e parecia ter conseguido. Entretanto, certo dia, ele estava sentado num parque quando se transformou subitamente em Hyde. Foi a primeira vez que isso tinha acontecido, quando ele estava desperto. A carta continua descrevendo a busca desesperada de Jekyll por ajuda. Longe do seu laboratório, é caçado pela polícia como assassino. Hyde precisou da ajuda de Lion para apanhar suas poções e tornar-se Jekyll novamente. Mas quando ele transformou-se na presença de Lion, o choque daquela visão havia causado a lenta morte de Lion. Enquanto isso, Jekyll retornará para casa, apenas para se achar cada vez mais indefeso, pois as transformações passaram a acontecer cada vez mais frequentemente, e precisavam de maiores doses da poção para revertê-las. Fora a iminência de uma dessas transformações que fizera Jekyll interromper a conversa que estava tendo na janela com Utterson e Enfield. Eventualmente, a poção acabará e Jekyll não conseguirá achar um dos ingredientes vitais para fazer mais. Sua capacidade de retornar à sua forma normal gradualmente fora desaparecendo. Jekyll conclui sua carta dizendo que naquele mesmo momento ele sabia que estava prestes a se tornar em Hyde permanentemente. E ele se indagava se Hyde iria enfrentar a execução pelos seus crimes ou escolheria se matar. João, terminou!